Fala galera, tudo bem com vocês? Meus caros conhecedores de carro. Hoje eu vou apresentar para vocês um SUV da Volkswagen para toda a família. Um carro com bastante espaço, um motor adequado à sua proposta e que na faixa dos 120 mil reais hoje pode ser um grande negócio ao invés de você comprar uma T-Cross com mais de 150 mil reais. Então, de quem que eu estou falando hoje? Hoje eu vou apresentar para vocês a Volkswagen Tiguan. Essa é a versão de entrada da Volkswagen Tiguan. Essa é uma Tiguan Allspace 2018 na sua configuração de entrada. Esse carro ele chegou ao mercado brasileiro nessa versão já reestilizada, né? Lembrando que nós tivemos a Tiguan em 2008, 2007, 2008, nós já tínhamos a Tiguan na primeira geração aqui, depois ela foi reestilizada ali a partir de 2010, 2011, e 2017, 2018 chegou essa reestilização aqui. Essa versão ela era oferecida somente com 5 lugares, enquanto nós tínhamos a versão Comfortline com 7 lugares, mais completa, e a versão Airline também com 7 lugares e muito mais itens de série. Então hoje, galera, vou apresentar para vocês em detalhes a Tiguan Allspace de entrada aqui no canal. Galera, então começando a apresentar a Tiguan para vocês, vamos falar primeiramente do enquadramento desse carro dentro do portfólio da Volkswagen. Hoje nós temos de entrada, né, vamos dizer, os SUVs, nós teríamos o Nivus, nós teríamos a T-Cross, depois o Taos e depois a Tiguan. Touareg é outro SUV grande da Volkswagen, mas nós não temos ele aqui no mercado brasileiro, só no exterior. Falando aqui do porte da Tiguan, ela é um carro que tem dimensões de 4,70 metros de comprimento, ou seja, ela, em comparação ao Taos, ela tem mais de 20 centímetros a mais, o Taos tem 4,46 metros, um entre-eixos de 2,79 metros, 1,65 de altura e 1,83 de largura. Na largura, ela é praticamente a mesma largura do Taos, mas ela é um carro mais comprido. O porta-malas, eu já vou apresentar ele para vocês, mas já vou falar da capacidade. É um porta-malas de 710 litros nessa configuração. Um porta-malas bastante amplo. Mas daqui a pouco eu mostro ele para vocês bem em detalhe. Tanque de combustível, 58 litros. 58 litros. Tanque de combustível, e o carro é flex. Etanol e gasolina nele. Falando agora de motor, gente, nós temos aqui debaixo do capô um motor 1.4 turbo, que gera 150 cavalos no etanol e 150 cavalos na gasolina, e 25,5 kgfm de torque. Muita gente pergunta, um carro pesado, mais de 1.650 kg, com um motor 1.4 que atende Polo, T-Cross, Nivus, agora com Nivus GTS, Virtus, dá conta do recado? Sim, dá conta do recado. Desempenho, essa Tiguan acelera de 0 a 100 em 9,5 segundos, com velocidade máxima de 198 km por hora. Não dá para reclamar, é um bom desempenho, atende, traz segurança na estrada, em ultrapassagens, retomadas, então podemos entender que é um motor adequado, mesmo com carro que pode viajar com carregado, 5 pessoas, mais malas, não vai fazer você passar trabalho e passar sufoco.
Vamos vir aqui para frente para a gente mostrar o conjunto óptico do carro. Infelizmente, essa versão de entrada, nós temos um farol que é halógeno. Alto, baixo, o pisca na halógeno, e aqui você tem um DRL, a luz de rodagem diurna. Farol de neblina, também na halógeno. Tem alguns acabamentos cromados que dão um pouco mais de sofisticação ao carro. Gente, seguindo aqui pela lateral da Tiguan, eu queria falar das rodas. Nessa versão, nós temos rodas de 17 polegadas nas medidas 215/65. São pneus bem altos, tá? E eles acabam trazendo um pouco mais de conforto. Todo mundo sabe que a suspensão da Volkswagen é um pouquinho mais firme. Na Tiguan, nós temos um carro mais confortável do que a maioria dos Volkswagen. E o pneu, nessa versão, como ele é um pouco mais alto, ele ajuda mais ainda no conforto ao rodar. Tá? As versões ali, Comfortline, que tem pneus aro 18, e a R-Line, que é 19, já você vai sentir que ela é um pouco mais durinha, principalmente a R-Line, que tem um trabalho diferente da suspensão. Vindo aqui na lateral, nós temos esse acabamento em plástico na parte inferior das portas. Os retrovisores pintados na cor da carroceria, né? Isso é o mínimo para um carro dessa categoria. Repetidor de seta. Embaixo você vai ver que ele tem uma iluminação de poça. Aqui, ó. Iluminação de poça. Então, destravou o carro, automaticamente ele já acende essa iluminação. Maçanetas na cor do veículo. Essa versão ela não tem chave presencial, então não tem aquele botãozinho para abertura e fechamento das portas. Coluna B em black piano. A gente vindo aqui para a traseira do veículo. Aqui nós temos lanternas 100% em LED, luz de posição, luz de freio, luz de seta e luz de ré. Essa versão ela não tem câmera de ré, mas tem os sensores de estacionamento. Luzes refletivas, 250 TSI, que faz alusão ao motor, né? 250 Nm ou 25,5 kgfm de torque. Aqui o nome do carro, Tiguan. Limpador, desembaciador do vidro traseiro, brake light, anteninha do tipo Shark. E aqui nós vamos mostrar o porta-malas. Aqui, porta-mala da Tiguan, porta-mala, como eu já tinha falado inicialmente, 710 litros, um porta-mala gigantesco, cabe muita coisa. Nele aqui você tem essa alavanca que você usa para dobrar os bancos. Quando você aperta os bancos ali, eles rebatem. Porta-objeto na lateral, nas duas laterais, na verdade. Ganchinho para você colocar sacolas, somente desse lado. Iluminação. Você tem essa redinha que você consegue puxar para cobrir o porta-mala e, né, não deixar à mostra alguma coisa que você deixe guardado no porta-malas ou estacionar o carro na rua, alguma coisa assim. Porta-mala bem acabado, todo acarpetado, muito espaço, muito espaço. Os bancos são tripartidos, você pode baixar eles de maneira individual. Step. Nós temos um step que não é das mesmas medidas do pneu de rodagem, é o pneu mais fino, é 145/85/18. Estranhamente ele é maior no sentido de tamanho que o pneu de rodagem, mas muito mais estreito, né? Então é aquele pneu para você chegar até a borracharia e fazer a troca. Aqui você tem a parte da tampa de cima toda forrada. Aqui fica o triângulo. Você tem a alça para não sujar suas mãos ao fechar o porta-mala. Essa versão ela não tem o fechamento nem a abertura também do porta-mala eletrônico. No caso, isso você vai encontrar só na R-Line.
Bacana a gente falar também que normalmente os carros da Volkswagen eles são mais sóbrios, né, na questão no seu desenho, né? Você tem essa lateral com vincos marcantes assim, um pouquinho de luz e sombra, mas nada muito rebuscado, nada com aquela impressão de fluidez, digamos assim, no sentido de carro em movimento, né? Desenhos que parece que o carro está em movimento mesmo parado, como você encontra muito no Hyundai, nos carros da Kia principalmente. Mas isso é uma escolha de design e quem somos nós para dizer que a Volkswagen errou ou acertou. O fato é que é uma pena que hoje nós tenhamos a Tiguan no mercado nacional somente na versão R-Line, um carro aí que já está na casa de praticamente 300 mil reais. E infelizmente vem sofrendo um pouco nas vendas, porque tem outros concorrentes no mercado também, com tamanhos muito parecidos e com mais modernidade. Não que a Tiguan não seja um carro que tem bastante itens de série, itens de segurança, de conforto, mas o mercado hoje já está com outras opções mais completas que a Tiguan e de qualidade igual ou melhor. Opa! Galera, vou apresentar o espaço interno da Tiguan para vocês, mas antes vou falar do acabamento de porta. Acabamento de porta aqui a gente tem um plástico na parte superior, aqui um plástico metalizado, né? Parece um metal bem bonito, assim como o puxador de porta também, de abertura da porta, mais cromado, né? Por assim dizer. Aqui nessa posição a gente tem um tecido, assim como onde você apoia o braço. Aqui embaixo é plástico, aqui a saída do som, do alto-falante. Aqui tem um bom porta-objetos e o diferencial desse carro perante aos outros da Volkswagen. Ele é acarpetado. Então qualquer objeto que você colocar aqui, dificilmente ele vai fazer barulho. Um ótimo acabamento realmente de nível superior. Os bancos são em tecido, um bom tecido e bonito, um tom de cinza escuro com cinza claro, mescla bem bacana, fica legal. Os bancos eles possuem reclinação, você pode ir numa posição um pouco mais reta ou reclinar um pouco para ficar um pouco mais confortável. Cinto de 3 pontos e apoio de cabeça para todos, Isofix. E agora eu vou mostrar para vocês outros detalhes aqui, principalmente um ponto positivo que é o espaço interno. Então aqui nós temos alça de segurança no teto, um ganchinho para pendurar um cabide ou um paletó, alguma coisa assim. Aqui na coluna B também tem um ganchinho. Os bancos não possuem porta-revista, nem o do carona, nem o do motorista. E você tem aqui um espaço absurdo. O banco da frente ele pode vir um pouquinho mais para trás para ficar ideal para minha posição. Eu tenho 1,80 m de altura. E se eu colocar ele um pouquinho mais para trás, mesmo assim, vão sobrar aí mais de 7 dedos do meu joelho para o banco da frente. Consigo esticar minhas pernas aqui tranquilamente, o pé entra bem embaixo do banco. Então é um espaço aqui que cabem 3 adultos, né? Como nós falamos, é um carro largo, tem 1,83 m, quase 1,84 m de largura. Então cabem 3 adultos aqui que viajam com muito conforto aqui na Tiguan. Aqui em cima a gente tem iluminação, 2 luzes, o que está saindo hoje de linha, na verdade, dos carros, algumas marcas estão tirando, mas nessa categoria, digamos que é praticamente obrigatório, né? Aqui nós temos o apoio de braço central, tem uma travinha, ele não despenca, 2 porta-copos ou porta-latas, garrafas, alguma coisa assim. Espaço muito bem aproveitado. A Tiguan realmente é um carro que surpreende. Você que tem família grande, você que tem viaja muito, tanto espaço interno quanto espaço de porta-malas, realmente é um carro que impressiona e eu sinceramente fiquei abismado com o tamanho e espaço. Excelente produto e o que eu queria mostrar para vocês, tá? Esse carro ele tem, já vou detalhar um pouco mais para vocês quando a gente for ali para frente.
Ele tem duas saídas de ar-condicionado, duas climatizações na frente, ele é um ar dual zone na frente, e ele possui saída de ar-condicionado aqui para o banco traseiro, tomadinha de carregamento 12 volts USB, e você consegue ajustar a temperatura aqui para os bancos de trás. Ou seja, esse carro ele possui 3 zonas de climatização. Isso não é muito comum de você ver hoje em carros até de categoria acima da Tiguan. Não temos porta-revista em nenhum dos bancos. Aqui é a iluminação que eu tinha falado para vocês. Alça de segurança no teto. E aqui a qualidade dos bancos. Qual é a versão de entrada? Os bancos são de tecido. Sim, são de tecido. Mas eles possuem um excelente acabamento, tá, gente? Não é aquele banco com material de qualidade duvidosa. É um banco bem confortável, tá? Firme, mas confortável. Tem abas bem pronunciadas aqui que apoiam bem o seu corpo. Então é por ser uma versão de entrada, mesmo assim você tem um acabamento de muito boa qualidade aqui na Tiguan. Galera, vindo aqui para frente, vamos mostrar um pouquinho aqui da qualidade da porta. Diferente lá da porta de trás, aqui você tem material suave ao toque e aqui o mesmo acabamento lá de trás. Tecido onde você apoia o braço, revestimento aqui no porta-objeto, aqui é tudo plástico, né? Mas normal. Saída do som. Aqui nós temos os comandos: travamento dos vidros traseiros, 4 vidros automáticos com um toque para subir e para descer, controle do retrovisor, que é elétrico, possui rebatimento e anti-embaçamento, ou seja, desembaçador do retrovisor, né, na verdade. E ele tem a função tilt down também, quando você engata ré, o retrovisor lá do carona, ele baixa para você não raspar as rodas na guia. Olha, desembaçador do retrovisor também é outra função muito incomum nos carros que temos no Brasil hoje, tá? Mas a Tiguan, mesmo nessa versão de entrada, possui esse recurso. Vamos aqui para dentro da Tiguan. Um panorama aqui para vocês. Galera, e interior da Tiguan para apresentar para vocês. Aqui nós temos o volante da geração anterior, né, aos volantes que nós temos hoje nos Volkswagen. Volante revestido em couro, um couro de boa qualidade, acabamento costurado. Aqui nós temos os controles do piloto automático, que é convencional, não é adaptativo. Volume, diminui, aumenta o volume. Aqui nós temos os controles de mudança de faixa e computador de bordo. Eu já vou mostrar para vocês. Pedal shifts, aqui você desce marcha, aqui você sobe marcha. Chave de seta, chave de seta. Limpador do para-brisa. Com função automática, assim como os faróis. Eu vou mostrar para vocês agora. Chave dos faróis. Farol com acendimento automático. Esse carro tem luz de neblina e faróis de neblina também. Travamento, destravamento das portas. Saída de ventilação. Vê que as saídas, o desenho das saídas de ventilação se conversam, né? Tudo na horizontal.
O volante tem regulagem de altura e profundidade. Acabamento do painel, todo em soft touch, todo em material suave ao toque. Aqui vai ser um plástico, aqui é suave ao toque e aqui no porta-luvas também é plástico. Porta-luvas médio, tamanho médio, poderia ser maior para um carro dessa categoria. Aqui você tem entrada para CD, cartão SD1 e SD2. Esse cartão você pode colocar para utilizar no navegador. Esse carro, essa central multimídia tem navegador embarcado. Ele é climatizado. Você vê ali, ó. Ele tem climatização e iluminação. Vindo aqui mais para baixo, depois eu falo da central multimídia. Vindo aqui mais para baixo, nós temos desembaçador do vidro dianteiro, né? Uma ventilação que você aciona e ela com muito mais rapidez ela desembaça o vidro da frente. Direcionamento do vento aqui para você, para os pés e circulação interna do ar. Controles do ar-condicionado aqui com o tufão, né? Modo tufão. Desembaçador do vidro traseiro. Aqui você faz a restauração de todas as configurações que você colocou no ar-condicionado. Ar-condicionado automático, algumas opções aqui de controle do ar-condicionado que vão aparecer na central multimídia. E aqui, temperatura para você ajustar para o carona. Lembrando que esse ar é dual zone. Você pode controlar a temperatura para o motorista e outra para o passageiro. Vindo mais aqui para baixo, nós temos duas tomadas de carregamento, uma tomada auxiliar e mais uma tomada 12 volts, ou um famoso acendedor de paeiro, né? Acendedor de cigarro. Câmbio automático convencional, conversor de torque de 6 marchas. Eu já vou ligar o carro e a gente já comenta um pouquinho melhor sobre esse câmbio. Vou mostrar a chave aqui para vocês. Chave de todo Volkswagen, né? Eu falei que ela não é presencial, então você precisa colocar ela aqui para ligar o carro. Pé no freio. Acionamos a Tiguan. Estava falando do câmbio. Câmbio DSG de 6 marchas, conversor de torque. É convencional, na verdade, né? Um conversor de torque. Aqui você tem o P de parking, R de ré, N de neutro, D de drive. Para a direita você coloca no modo manual, para cima sobe marcha, para baixo desce marcha. E se você der mais um toque aqui para baixo, você entra na opção esporte do câmbio. E aí as acelerações elas ficam mais vigorosas, a rotação ela gira um pouco mais alto para aproveitar melhor o motor. Algumas coisas que eu acho bacana na Tiguan, tá? Freio de estacionamento eletrônico. Você praticamente não precisa usar esse botão, tá? Ao desligar o carro e já colocar no P, você desliga o carro e ele já aciona sozinho. Quando você ligar, ele vai estar acionado. Se você já colocar em drive e sair, ele já desacopla. Auto Hold, para quem não sabe, essa função Auto Hold é aquela que você pode parar no semáforo, por exemplo, se ele estiver ativado, você não precisa ficar com o pé no freio. Pode tirar o pé do freio que o carro, pelo tempo que você ficar parado, o carro vai ficar sem a necessidade de você colocar o pé no freio, e assim que você der um toque no acelerador, ele já desativa. Aqui do outro lado nós temos para você desligar o Start Stop e para desligar o sensor de estacionamento. Vamos mostrar o painel aqui da Tiguan para vocês. Aqui nós temos algumas funções do computador de bordo. Nesse momento está sendo mostrado no visor central a pressão dos pneus, temperatura externa,
3 graus aqui em Caçador, tá bem frio. Quilometragem total e a trip. Trip A e trip B ele tem também. À esquerda você tem conta-giros, marcador de temperatura do líquido de arrefecimento. À direita, velocímetro, marcador de combustível. Nessa telinha central, você tem algumas opções do computador de bordo. E aí você tem telefonia, navegação, dados de viagem, e aí você consegue colocar no velocímetro digital algum aviso aqui do veículo, temperatura do óleo, consumo médio, autonomia do tanque de combustível, tempo de viagem, percurso, distância percorrida e a velocidade média. Volta para o digital, o velocímetro digital. Se você colocar para o lado, né, a navegação aqui está desligada, então nesse momento não vai aparecer nada. E você volta aqui para os dados de viagem. Estado do veículo, pressão dos pneus, e é isso. São essas as opções do computador de bordo. Central multimídia. Central multimídia. Essa central ela é anterior às centrais que nós temos hoje nos Volkswagen. Ela tem Android Auto, Apple CarPlay, porém com fio, não é sem fio. Ela possui navegação, aqui nós temos que só tirar o carro aqui e botar na posição parking. Vamos ligar ele aqui. Então essa central ela tem navegação embarcada. Então por mais que você possa usar seu GPS, né, algum aplicativo ali de localização, ela já tem a própria central do veículo disponível. Aqui você tem as conexões, né, que eu havia comentado para vocês agora há pouco. Inclusive, tem uma que é bem pouco comum, você vê também, que é a MirrorLink, tá? Apple CarPlay, Android Auto e MirrorLink. Eu via isso, MirrorLink, nos carros da Nissan. Teve um Versa, se não me engano, que eu andei uma vez, que tinha essa conexão pelo MirrorLink. Aqui você tem as funções que eu havia mostrado no computador de bordo central ali, elas acabam aparecendo nessa central multimídia também. O controle da pressão dos pneus, estado do veículo, né, start-stop. Ó. Você tem algumas configurações que você pode fazer também, ó. Todos os sistemas do carro, né, ajustes de espelho e limpador, estacionário e manobra, que é o assistente o aviso de proximidade, né, do sensor de estacionamento, assistência ao condutor, controle de iluminação, para você resetar a pressão dos pneus. Olha só a quantidade de informações que você tem. Rádio, mídia, navegação, algumas informações de trânsito, que aí nós estamos falando da navegação, telefonia, alguma conexão que você queira fazer com alguma ligação, alguma coisa assim. Alguns dados do veículo, App Connect. E aqui, nesse momento, ele não está disponível. Central Touchscreen, aqui você tem controles do som, o sistema de som do carro, e é um sistema de som bom, tá? Para as versões mais caras, a Airline principalmente tem um som assinado, se eu não me engano é da Meridian, o som da Airline, mas essa aqui não é nenhum som assinado, é um som Volkswagen, mas é um som que atende, é um som coerente com a proposta. Controle de ar-condicionado, alguma informação, se você colocar no SD card, salvo alguma imagem, alguma foto, alguma coisa assim, ele vai aparecer aqui nesse ícone de imagens e algumas outras configurações. Aqui você tem as estações de rádio, aqui é a entrada auxiliar que nós havíamos falado, comando por voz. Então é uma central bem completa, tá? Até para os dias de hoje ela é uma central completa. A Volkswagen, na verdade, ela tem bastante facilidade
de aplicar boas centrais aos seus veículos. É logicamente que os carros de entrada mais baratos vêm com, não digo a Tiguan, mas carros como o Gol na época, o Voyage, né, o Up, vem com rádios, né, mais simples. Mas os carros mais completos e que já o estilo de painel já aceitam uma central multimídia, já vem com boas centrais multimídia. Retrovisor fotocrômico, então você não vai sofrer com o farol alto aí de quem vier na traseira. Aqui eu esqueci de mostrar para vocês, tem um porta-objetos todo acarpetado também. Esse não dá para colocar pipoca, tá? Tem carpê e vai sujar todo o carpê, gente. Então, mas dá para guardar chave, dá para guardar uma carteira, um celular, alguma coisa assim. É um bom espaço aqui, bem aproveitado esse espaço. Alça de segurança para o motorista, na verdade todos têm alça de segurança, né? Isso também para o motorista principalmente não é muito comum, normalmente não tem. O cinto de segurança tem regulagem de altura. Para-sol com iluminação e espelhinho, que você pode fechar. Aqui tem um porta-cartões. Aqui você tem os controles de iluminação. Não tem porta-óculos. Para-sol do carona também com espelhinho e iluminação. Galera, eu ia esquecendo de mostrar para vocês, né? Eu vim aqui para o câmbio, falei do câmbio e esqueci de mostrar os porta-objetos. Porta-objeto, uma chave, um controle de portão, alguma coisa assim. 2 porta-copos. Esses porta-copos são um pouco maiores, cabem garrafas aí um pouco maiores, tá? Aqui meu sogro usa para botar o controle do portão, óculos, enfim. E aqui um baú de bom tamanho, cabe bastante coisa dentro desse baúzinho. Apoio de braço, vai para frente, vem para trás e ele tem ajuste, né? Você consegue deixar em várias posições aí para ficar mais de acordo com a sua altura. E agora respondendo, galera, a pergunta que inicialmente eu havia feito para vocês. E deixado essa dúvida no ar, né? Será que vale a pena você comprar um carro desse por 120 mil reais, ao invés de você pagar 150 mil reais numa T-Cross de entrada? A minha resposta é que sim, vale muito a pena. Você encontra até essa versão aqui por menos de 120 mil reais, 110, 115 mil reais, carros aí com 70, 60, esse aqui, por exemplo, está com 56 mil quilômetros, é um carro de 2018, pouquíssimo rodado. A Tiguan, ela tem sim uma manutenção um pouquinho mais cara que os carros ali que você vê mais na rua da Volkswagen, T-Cross, Taos e assim por diante, mas não é nada absurdo. Eu costumo dizer, se você for comparar, por exemplo, com o Jeep Compass, que é um carro menor, quase 30 centímetros, na verdade, menor que esse aqui, o Compass ele tem uma manutenção mais cara, seja no diesel ou seja na versão Flex, lá aquela antiga 2.0 ou até as mesmas 1.3 hoje com motor de 185 cavalos, eles têm sim um preço de manutenção mais caro que a Tiguan. Então, claro, se nós formos falar da versão R-Line, aí ela é mais cara que esses outros carros, porque a versão R-Line já utiliza um motor diferente, suspensão diferente, então requer um pouco mais de trato e realmente o custo é um pouco maior para manter um carro desse, o óleo é diferente e assim por diante. Mas eu teria tranquilamente uma Tiguan All Space 2018, pagando aí 110, 115, 120 mil reais, ao invés de comprar um T-Cross aí por 150 na versão de entrada. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse foi um vídeo fora de casa, né? Eu estou aqui em Caçador, vim visitar meu sogro aqui, minha sogra, família da minha esposa, e já aproveitei, esse carro aqui é do meu sogro, então já aproveitei para gravar o carro dele. Espero que vocês gostem, compartilhem com seus amigos, curtam, ativem o sininho para receber as notificações e até a próxima. Um grande abraço, obrigado pela confiança, obrigado pela consideração.